Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Topeto dos Aves, eu sou Creuza Santos e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Esse quadro é Respondendo Seguidores, normalmente são perguntas que o pessoal me manda lá no Instagram, onde a gente tem um contato mais direto, porque aqui normalmente eu fico postando os vídeos e tal, e lá é um contato mais diário, digamos assim. E a gente recebeu a pergunta de um seguidor sobre a questão da vocalização, do barulho, do comportamento, da mudança de comportamento, e eu vou ler aqui para vocês. Então a gente já vai logo para as perguntas que ele enviou. Na verdade, foram algumas dúvidas e que a gente vai tentar ajudar. Eu vou ler aqui as perguntas para vocês. Roberto Santos mandou segunda-feira. A gente está gravando esse vídeo, hoje é quarta-feira. Então, boa noite. Tenho 2 periquitos, jandaia, uma fêmea e um macho. E nesses últimos 15 dias, eles estão muito agitados, gritando demais o dia todo sem parar, principalmente de manhã cedo. Tem alguma dica para eu fazer para tirar esse estresse todo deles? E aí ele me manda fotinho das aves e aí ele fala assim: antes eles eram super tranquilos, só que hoje não estão mais assim. Só andam gritando muito e bicando. Dá para ver que eles estão estressados. Os vizinhos já estão reclamando por causa do barulho, dos gritos. Quando foi hoje, eu tive que separar eles. Estou com a fêmea aqui em casa e levei o macho para o interior. Só que eles estão muito tristes e dá para perceber. Acho que não foi uma boa ideia de separar eles, só que parou de gritar. Então, é isso. Ele está perguntando se é ruim ter separado as aves. Então, vamos por partes, né? No caso, a dúvida que Roberto mandou pra gente, assim, as informações são bem genéricas, né? Então, a gente precisaria ver um pouco da rotina, como é que é a rotina dele com as aves, se houve alguma mudança de um tempo para cá na rotina da casa, ou até mesmo na questão da disposição de móvel, porque tudo isso interfere, né? Às vezes as aves são mais sensíveis a determinadas situações do que a gente imagina. E aí a gente vai entrar, eu não sei a idade das aves, mas assim, de antemão eu já vou, pelas fotos que ele me enviou, ele tem um periquito rei e ele tem uma jandaia verdadeira. Então, sobre a jandaia verdadeira, eu já digo logo que é uma ave que é bem conhecida pela sua vocalização alta, né? As jandaias verdadeiras vocalizam bastante e vocalizam alto. Então, é uma característica da espécie vocalizar bastante e vocalizar alto, né? A gente já inicia por aí. Quanto ao periquito rei, que é a jandaia coquinho, ela tem uma vocalização, eu tenho uma, né, que é a caju, e aí muita gente conhece já a caju. O que eu posso falar sobre o periquito rei? Ele às vezes tem uma vocalização alta, não tão potente quanto a da jandaia verdadeira. E principalmente caju aqui em casa, por exemplo, que eu vou falar sobre a ave que eu crio, né, que eu conheço, ela só grita em momentos pontuais, quando ela realmente está estressada, quando ela quer avisar alguma coisa, quando ela quer alguma coisa, e quando ela percebe que tem alguma ameaça. Ela, digamos assim, é a sentinela do bando, né? Ela fica ali no postinho dela, que tem um poleirozinho na varanda, e ela fica observando. Dali ela observa tudo. Aqui é uma região que tem muito gavião, e quando ela tá desesperada, a gente mais ou menos já vai logo ver o que é, porque mais ou menos a gente já sabe que pode ser algum predador que tá rondando. Enfim, mas voltando para a questão de Roberto, a gente precisava saber uma informação muito importante, que é qual a idade dessas aves. Porque se elas estiverem mais ou menos na faixa dos 3 anos, é a idade em que inicia a maturidade sexual dessa espécie, né? Cada espécie tem a sua idade, né, para entrar na maturidade sexual. Digamos assim, começa uma adolescência, uma aborrecência, uma fase meio chatinha em que há realmente em todos os psitacídeos, é bem característico, uma mudança de comportamento. A ave começa a ficar mais irritadiça,
a ave começa a ficar mais gritenta, ela fica mais agressiva. Tudo isso é uma questão que deriva da parte hormonal, né, do organismo da ave. Há essas alterações, né? Isso a gente vê também nos humanos, em qualquer animal. Quando uma criança, um menino, uma menina, um garoto, uma garota está virando adolescente, eles mudam muito o comportamento, né? Isso em várias espécies, né, dos seres vivos, e nas aves não seria diferente. Então, possivelmente, repito, eu não sei a idade dessas aves que ele cria, mas uma das hipóteses é a mudança de comportamento devido à maturidade sexual da ave, né? Então, eu fiz aqui algumas anotações que a gente pode pontuar. Ele perguntou, separar é uma boa opção? E eu diria, a princípio, não, né? A gente deveria tentar, de todas as formas, né, a fazer várias tentativas, né, com várias alternativas para tentar manter essas duas aves juntas, já que elas são amigas, né, elas fazem companhia uma à outra, e quando acontece essa separação, elas sentem muito, verdadeiramente, porque os psitacídeos são aves bastante sociáveis, eles precisam de companhia, né, e principalmente de companhia entre aves, né, e eles linkam muito também com os humanos, mas eu já tenho vários vídeos aqui falando que não é interessante que tenha uma única ave linkada com o humano, porque elas ficam muito dependentes da gente. E a gente tem uma vida lá fora, a gente tem escola, a gente tem trabalho, a gente tem viagem. E a ave não, né? E ela não tem, a única coisa que ela tem é a gente. Então, ela tendo uma companhia, fica bem mais fácil, ela fica mais segura, ela fica mais emocionalmente equilibrada, digamos assim, em linhas gerais, né? Eu volto a dizer, eu não conheço, assim, informações mais detalhadas sobre a questão que está em pauta aqui, né? Mas, em linhas gerais, o que eu posso estar passando de informação são essas questões. E aí, eu escrevi aqui uma coisa para eu falar muito importante. A gente pode começar analisando se houve alguma alteração na rotina da casa. Se houve alguma alteração na disposição dos móveis, se houve alguma modificação, se houve algum elemento novo, né, na paisagem do local onde elas ficam. E se estudar isso, pensar isso, você pensar, Roberto, se houve, aí seria interessante se puder, né, voltar ao que era antes e gradativamente trazendo essa mudança para casa, né? Outra questão muito importante é o controle da luminosidade, né? O controle do fotoperíodo, como a gente chama. Por quê? O fotoperíodo é a luz mesmo, a luz que as aves têm acesso. Por exemplo, no inverno, aí eu vou falar aqui do Nordeste, tá? Eu acho que você é do Nordeste também, se eu não me engano. Aqui no Nordeste, o sol nasce muito cedo e as aves acordam com o nascer do sol. E o sol se põe por volta das 5h30, 6 horas da tarde, né? E aí é o momento em que as aves vão se recolher para dormir. A gente observa isso nitidamente na natureza. Se a gente mora em paisagem urbana e tem um parque, uma praça arborizado que tem aves ali, a gente vai observar. Se a gente chegar cedinho, a gente vai ver esse movimento delas acordando e fazendo aquele barulho todo. Por isso que você fala, principalmente de manhãzinha. Então, esse é um ponto muito importante de informação que você trouxe para mim. Principalmente de manhãzinha, elas gritam muito. Então, onde essas aves vivem? Elas estão no viveiro? Elas ficam onde? Elas ficam numa varanda? Elas ficam no quarto? Porque você pode controlar isso melhor. Por exemplo, se elas viverem em viveiros dentro de um quarto, você pode colocar uma cortina, um blackout, e deixar um pouco mais tarde. Controlar esse período, que a gente está no verão, você também, se eu não me engano, é do Nordeste. Então, pode controlar essa luminosidade, para que deixar para abrir essa cortina mais tarde, entendeu? Se ela tá na varanda, as minhas vivem na varanda, então eu não tenho cortina, eu não tenho essa opção de blackout, mas o que eu faço? Eu cubro, à tardinha quando elas vão dormir, eu cubro todos os viveiros, né, com um lençol, que aqui tá quente, né, mas a minha varanda eu tenho esse controle também, porque é uma varanda bem ventilada, então eu até coloco umas mantinhas, mas eu abro mais
a vidraça da varanda para entrar mais ventilação. E a gente controla esse fotoperíodo. Por quê? Porque no verão, normalmente primavera, verão é a época de reprodução das aves, então elas ficam todas animadíssimas, né? E elas se guiam por onde? Pela luminosidade. Se tá mais claro é verão, entendeu? A lógica, o funcionamento da coisa. A gente pensa que não, mas essa questão da luminosidade vai diretamente atingir o sistema hormonal da ave. Então, se vem muita luz, envia a informação para ela de que é verão, é momento de reprodução e ela automaticamente já eleva aqueles níveis de hormônios reprodutivos e, consequentemente, o comportamento da ave muda também. Ficam mais agressivas, ficam mais gritentas. É muito natural que ocorra todo esse ciclo. Então, uma opção excelente, já que você trouxe essa informação de que é principalmente de manhãzinha, é você controlar esse fotoperíodo. Tentar deixar elas mais um tempinho no escuro, sabe? De manhã, não deixar a luminosidade bater muito cedo no ambiente onde elas estão. E aí, da mesma forma, tentar fazer com que elas vão dormir um pouco mais cedo, né? Outra coisa, uma ave que fica acompanhando a rotina da casa, digamos que a ave fica dentro da sala de estar. Aí ela vai dormir de 6 horas, ok. Mas ela tá ali, o povo tá vendo televisão, o povo tá conversando, o povo tá. Então ela não consegue relaxar, elas precisam de um pouco de ficar num cantinho mais isoladas para elas terem essa tranquilidade de dormir e de se recomporem, se recuperarem. Esse é um ponto, tá? Bem importante. Outra opção que você poderia fazer era mudar de rotina, né? Colocar num espaço novo. O viveiro, digamos, se ficar numa sala, tentar colocar num quarto, colocar num local mais tranquilo, colocar novos brinquedos também, mas muito cuidado, não colocar cabaninhas, não colocar caixinhas, nada que simulem ninho, porque aí vai ativar mais ainda o gatilho reprodutivo e ela vai ficar ainda mais com um temperamento mais agressivo. Outra opção também, eu acho, com relação a essa questão de bicar, uma coisa que eu faço muito aqui em casa é a alimentação. A alimentação, uma comidinha que elas gostem muito, um petisco, né? Eu não tô falando de ração, que é a base alimentar das aves todos os dias e tal, mas um petisco específico que elas gostem. Você criar um momento, você também não falou se esse bicar elas se bicam entre elas, ou elas bicam, ou uma delas ou as duas bicam você. Uma alternativa para amenizar isso, uma dica que eu posso dar, você pode pegar um petisco que elas gostem muito e criar momentos, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, não vai importar tanto o tempo, mas sim a qualidade desse tempo que você está passando com elas. Você pode sentar no sofá, colocar elas ao redor, um terreno neutro, um espaço onde seja tranquilo, não tenha muito barulho. E você ficar ali, ó, com aquele petisquinho no seu colo e conversando com elas e fazendo brincadeira e gracinha e tal. Dá atenção às suas aves. É incrível, mas elas amam e elas sentem que você tá dando atenção a elas. Uma coisa é você tá aqui, eu tô estudando, por exemplo, e coloco minha ave aqui, faço muito isso, porque eu tô numa fase bem corrida. Mas a gente sabe que ela entende que você não tá dando a atenção integral que elas precisam. Outra coisa, você sentar no sofá e ficar à disposição delas, né? Não precisa ser tanto tempo, mas o tempo que for necessário, que você tem disponível. Aí fica ali, ó, fulaninha e tal, vai dar um petisquinho para ela, aí dá um petisquinho para outra, conversa, brinca. Tudo isso vai trazer mais harmonia para a convivência entre vocês. Pode acreditar. E no mais, criar atividades que tirem o foco, né, dessa parte de gritaria, de estresse, você mesmo falou. É nítido que elas estão estressadas. Então, as aves não se estressam por acaso. Tem alguma coisa no ambiente, alguma coisa na rotina, algum elemento que está deixando elas assim, né? Além mesmo da questão só hormonal, né? Talvez elas estejam precisando de um pouco mais de atenção. E fica aí essa minha dica para você, né? E a dica final que eu dou sempre em quase todos os vídeos é paciência e persistência. Nada com as aves funciona de forma tão ligeira, tão imediata. A gente precisa ter um pouquinho de paciência, mas no final tudo dá certo. Eu tô torcendo para que dê certo, né? Essas dicas tenham lhe ajudado e depois eu aguardo o seu feedback. E aí essa dúvida dele
pode ter sido a dúvida de muita gente, por isso que eu tô gravando esse vídeo para o canal. E espero que vocês curtam. Se tiver sido útil para vocês esse vídeo, compartilhem com pessoas, né, que talvez estejam passando por situações parecidas com suas aves. E aí, quem não for inscrito, aproveita, se inscreve para dar uma força pra gente. Segue a gente também lá no Instagram, que é onde a gente tem um contato mais direto. Se tiver alguma dúvida, eu agora tô pedindo que me mande a dúvida lá no direct do Instagram, que fica mais fácil, é onde eu olho diariamente. Aqui eu não olho tanto quanto eu acompanho por lá, porque infelizmente eu não tenho tanto tempo para acompanhar as duas redes sociais diariamente, mas é isso. E chegando a uma pauta, uma dúvida interessante, a sua dúvida pode se transformar num vídeo, assim como a do Eduardo está se transformando agora, tá bom? Então, um ótimo dia para vocês, uma ótima tarde, uma ótima noite e muita saúde para as nossas aves. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!